nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, Cristo está comigo, e a quem nada lhe resiste, pois é rei. Sim, o dono deste mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria, a calmaria. É muito bom ouvir essas músicas que enchem o nosso coração, alegram a nossa alma. Que bom que você está conectado com esse programa. É um culto de adoração e louvor a Deus, e que você possa ir na tua casa, junto com a sua família, estar adorando, ouvindo e glorificando o nome do Pai. Nós queremos também, antes de trazer uma palavra, eu quero agradecer a todos os nossos irmãos profissionais da mídia, aqui da ADBlu, que é uma família que estão aí trabalhando para ter esses cultos online. Nós também queremos agradecer o empresário Kleber, que é o que tem cedido por um espaço de tempo esse painel de LED e da firma CRW, e que Deus te abençoe, Kleber, e realmente dá um toque todo especial, e nós estamos orando para, quem sabe, uma parte dessa você possa, quem sabe, dar de presente para a ADBlu. Foi forte, né? Mas vamos lá. Meus queridos,
a palavra de Deus ao seu coração. No livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 10, há uma palavra que diz o seguinte: quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Eu quero falar nesta noite sobre janelas abertas para Jerusalém. Nós sabemos que a história de Daniel é uma história muito conhecida. Quem sabe é uma das histórias não só conhecida, como mais falada, principalmente as crianças, as histórias contadas, Daniel na cova dos leões. Mas há um diferencial aqui que eu quero vos falar nessa noite. Daniel com as janelas abertas para Jerusalém. Daniel tinha sido levado cativo, estava cativo na Babilônia. E lá na Babilônia, ele começou a se destacar. E a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. E entre todos os governantes, entre todos os líderes, todos os presidentes do reino, Daniel começou a se destacar. E havia 3 homens que eram aquele mais junto ao rei. Mas Daniel começou a se destacar mais ainda. Isso provocou inveja, provocou um ciúme, provocou coisa ruim no coração daqueles homens. E eles se ajuntaram para ver se achava algum defeito, para ver se achava alguma situação que pudesse denegrir, que pudesse dizer ao rei: esse homem está traindo você, esse homem não é confiável. E eles começaram a olhar a vida de Daniel e eles não acharam nenhum defeito. E eles foram vendo, nós já sabemos o que podemos fazer. Não vamos encontrar nenhum defeito nesse homem, mas vamos propor ao rei que durante 30 dias todos venham fazer petições e orações apenas dirigidas ao rei. E se alguém orar para um outro Deus, deve ser jogado na cova dos leões. O rei inocente, em certo sentido, mas cheio de soberba, 30 dias vão orar apenas a mim? O rei Dário achou muito boa esta ideia e assinou o decreto dos medos e persas, um decreto que não se podia voltar atrás. E Daniel soube do decreto. E quando ele soube do decreto, ele tomou uma decisão: eu vou orar. A vida é feita de decisões. Decisões boas ou não boas. Mas Daniel, ele fez uma decisão. Mesmo assim, que está determinado, quem orar ao Deus verdadeiro ou a outro Deus, vai ser jogado na cova dos leões, mas eu vou orar. E a Bíblia diz que ele foi para a sua casa, com as janelas abertas para Jerusalém. Aqui ao fundo está Jerusalém, é claro que é a Jerusalém moderna, né? Aqui onde está hoje é uma mesquita, mas o templo ficava nesta região, o templo que foi construído por Salomão. E
Daniel, ele sabia daquela oração quando foi inaugurado o templo lá em Jerusalém. Salomão, ele fez uma oração e ele dizendo: Deus, quando alguém estiver em qualquer outra parte do mundo, em qualquer outra cidade, mas orar em direção a esta casa, atende, ouve a oração. E Daniel sabia disso. E quando houve o decreto, se alguém orar vai ser jogado na cova dos leões, ele disse: eu vou orar. A vida é feita de decisões. E ele abriu as janelas e começou a orar como ele fazia de costume 3 vezes ao dia. Os inimigos de Daniel sabiam que ele não abriria a mão de sua vida de oração. E você, meu querido irmão, não pode abrir mão da sua vida de oração. A oração realmente será esta máquina propulsora dentro da sua vida para te levar a caminhos mais altos, a experiências mais profundas e a intimidade com Deus. Daniel, ele nem pensou na possibilidade de não orar. Isso era negar a sua fé, isso era negar o seu Deus, isso era negar a sua lealdade com o Deus de Israel, com o Deus que ele servia. E como sempre ele fazia, ele continuou a fazer, ele abria as janelas que estavam em direção a Jerusalém, e ele começou a clamar ao Senhor. Meus queridos, os inimigos achavam que a oração de Daniel seria aquele ponto vulnerável, aquele ponto fraco, aquele ponto que eles iriam então encontrar um porquê, e encontrar algo para que realmente o decreto fosse cumprido e Daniel fosse jogado na cova dos leões e eles iriam eliminar Daniel. Eles achavam que era o ponto fraco, mas oração não é o ponto fraco. A oração sempre vai ser o ponto mais forte da vida de todo cristão. No meio dos caos, no meio das dúvidas, no meio das lutas, no meio das provas, no meio das doenças, no meio das dificuldades, no meio de qualquer situação, seja boa ou não boa, a oração é o ponto forte do cristão. Aqueles homens não sabiam, não compreendiam isso. Eles achavam que era o ponto fraco. Vai ser o ponto fraco que nós vamos, então, fazer o rei cumprir. Daniel foi para casa, abriu as janelas em direção a Jerusalém e começou a orar. Eu fico imaginando, porque a Bíblia diz que era no 2º pavimento. Olha, gente, aquele pessoal, não sei se eles colocaram uma escada, o que eles fizeram? Eles subiram e começaram a olhar Daniel orando e registraram. Daniel está orando, com as janelas abertas para Jerusalém, porque todo judeu sabia, todo judeu compreendia e tinha noção da oração que foi feita na inauguração do templo, quem orar em direção a Jerusalém. Aqueles homens foram até o rei e falaram: rei, não foi feito um decreto que se alguém orasse nesse espaço de 30 dias a um outro Deus que não fosse a ti, se assim o fizesse, seria jogado na cova dos leões? O rei disse: sim, foi feito o decreto. Pois é, aquele homem que tu tanto confias, aquele homem que você tem ele como o mais perfeito, o mais confiável, ele desrespeitou, ele traiu a ti, e ele não deu crédito às tuas palavras, e nós pegamos ele orando não só uma vez,
3 vezes todo dia ele faz isso. O rei, que era amigo de Daniel, ficou triste. Tentou por todos os meios, quem sabe, fazer com que essa lei não fosse cumprida. Mas os inimigos de Daniel, todos aqueles que estavam ali, chegado ao rei, rei, é lei dos medos e persas, não pode voltar atrás. E o rei, com o coração doído, porque era amigo de Daniel, e percebeu que era uma trama, que era inveja daqueles homens, mas porque estava assinado, o rei teve que cumprir aquela determinação. E Daniel foi jogado na cova dos leões, porque ele tinha janelas abertas para Jerusalém. Meus queridos, aquela noite não prestou para Daniel, para o rei, porque o rei era amigo de Daniel, e o rei estava ansioso, perdeu o sono, não quis música, não quis nada, passou uma noite perturbada, enquanto Daniel passou uma noite tranquila, uma noite abençoada. De manhã cedo, o rei vai até a cova e diz: Daniel, Daniel, quem sabe o teu Deus te livrou. E o rei ouviu uma voz mansa, segura, diz: ó rei, eu estou vivo. Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões. Passei uma noite tranquila. Daniel foi tirado da cova, e todos seus acusadores, e até com suas famílias, então foram jogados na cova, e antes mesmo deles caírem, os leões já devoraram. Porém, meus queridos irmãos e amigos, o que me chama a atenção é que Daniel tinha uma janela aberta para Jerusalém. Você tem uma janela aberta para a Jerusalém celestial? Como que está esta janela? Naquela época, os judeus, aonde eles iam, eles oravam, tinham janelas abertas na direção de Jerusalém, em cumprimento à oração que Salomão fez na inauguração do templo. E eles oravam sabendo que Deus iria responder. Hoje você não vai ter uma janela aberta para a Jerusalém física, a Jerusalém que está lá em Israel, mas nós temos uma Jerusalém celestial, a Jerusalém que está no alto, os céus é a nossa Jerusalém, e você precisa ter essa janela aberta para Jerusalém. Daniel se encontrava fisicamente na Babilônia, mas espiritualmente a sua alma, o seu espírito estava na Jerusalém. Nós estamos fisicamente aqui nessa terra, mas quando nós dobramos os joelhos e começamos a clamar a Deus, nós estamos com nossa alma, nosso coração, nossos pensamentos na Jerusalém celestial, crendo em resposta. Nós oramos porque cremos que Deus é o Deus que responde às orações. Mesmo no meio dos caos, das dificuldades, nós temos uma palavra determinada: vamos orar. Daniel orava porque sabia o valor da oração. Daniel orava porque ele conhecia quem ele estava servindo. Daniel orava porque ele tinha intimidade com Deus, e ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia do poder desse Deus. Ele sabia que esse Deus já tinha feito milagres no passado, e esse Deus, sem dúvida, continuaria fazendo milagre.
Daniel orava porque ele sabia que a oração era um exercício que ele fazia no dia a dia. Era uma prática diária de Daniel. 3 vezes ao dia ele orava e buscava o Senhor. Daniel tinha uma vida leal, ele tinha uma vida íntegra e de muita comunhão com os céus. Por isso ele orava. Sabemos que Satanás, um dos nossos inimigos terríveis, Satanás, quem sabe, sempre foi e sempre será o maior inimigo da oração. Ele fará de tudo para você não ter uma janela aberta para Jerusalém celestial. Ele vai fazer de tudo para que essa janela fique fechada, para que você não tenha comunhão, contato com os céus. Como que está essa janela? Na tua vida. Satanás sempre vai agir com todas as artimanhas possíveis para impedir você de orar. Satanás sabe que a oração é a fonte de vigor espiritual na vida do crente, e Satanás sabe que o crente que ora, não tem como ele derrubar aquele crente que ora e está vigiando. Se o inimigo destruir a vida de oração de uma pessoa, então o inimigo, ele não precisa fazer mais nada. A única coisa para ele ter vitória é impedir que você ore. Sem dúvida, o tempo em que o crente fica mais fragilizado, o tempo que o crente está mais fraco, é aquele tempo que ele deixa de orar, quando ele deixou de orar, deixa de buscar ao Senhor. Daniel entendeu que mesmo que havia uma ordem para ele não orar, ele não podia abrir mão dessa poderosa arma que é a oração. E por que você está abrindo mão dessa poderosa arma? Meu querido irmão, meu amigo, não abra mão dessa arma poderosa que é a oração. Não tem bomba atômica, não tem vírus nenhum mais forte do que a oração. Você está aqui, mas você pode orar por qualquer pessoa aonde esteja nesse mundo, e a tua oração vai chegar aos céus, porque as janelas estão abertas. Mas, meus queridos, a oração é algo tão poderoso, a oração é tão poderosa, porque a oração, ela faz você ser melhor em tudo. A oração faz a pessoa ser melhor. O nosso espírito se refina em contato com o Espírito de Deus, e assim eles se comunicam. Daniel a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente, porque Daniel era um homem de oração, era um homem que buscava Deus. A vida de oração que Daniel tinha, levava a ele ser essa pessoa excelente. A oração leva o crente a procurar obter uma vida de pureza, de santidade. A oração fará o homem parar de pecar. A oração fará o homem ter temor a Deus. Quem abandona a vida de oração, deixa a oração para um plano secundário, vai perceber um declínio espiritual na sua vida, na sua fé, na sua intimidade com Deus. Mas a oração sempre vai nos levar a confiar em Deus e ter experiências profundas com os céus. Então, meu querido, tome a decisão, vamos orar. O crente vive nesse mundo, mas espiritualmente e principalmente quando ele está em oração, o seu coração, a sua alma, o seu espírito estão conectados com a Jerusalém celestial. Nós temos a Jerusalém celestial, que fica nos céus, morada do Altíssimo. Sem dúvida, nós precisamos manter essas janelas abertas para os céus. Daniel
ele abria as janelas em direção a Jerusalém e ele começava a clamar. Agora, eu estava meditando nessa tarde. Há muitas vezes, algumas coisas que podem bloquear que essas janelas se abram. A Bíblia diz que Daniel abria as janelas em direção a Jerusalém. Mas há muitas coisas nesse mundo que podem bloquear de você abrir essas janelas. Uma das coisas que eu estava pensando, e até eu estava ouvindo nessa tarde o ministro da Saúde, aqui do Brasil, e ele estava dizendo: olha, gente, tem muitas pessoas que estão entulhadas, intoxicadas com tantas notícias boas e não boas, e estão entulhadas com tantas notícias. Pare um pouco, desligue até a televisão, pare de ouvir só notícias. E eu estava vendo que, sabe que muitas vezes você fica o dia inteiro nas redes sociais, conectado com tantas notícias, notícias boas, notícias não boas, apesar que ultimamente é só notícias ruins, né? Mas isso vai intoxicando a tua alma, vai entulhando o teu coração, e vai fechando essa janela, vai impedindo dessa janela estar aberta em direção a Jerusalém celestial. Então, meus queridos, pare um pouco. Muitas vezes as redes sociais, você está conectado o dia inteiro e não tem tempo para abrir a janela. Não tem tempo para abrir a janela para Jerusalém celestial e ter seus momentos de oração. Desligue a televisão, desconecte das redes sociais um pouco e abra a janela para Jerusalém, e você vai ver que isso vai trazer refrigério à tua alma, força ao teu espírito, e vai fazer você ser um crente melhor. Há muitas coisas, uma vida leviana, uma vida de pecado, uma vida muitas vezes de murmuração, uma vida que pode realmente fazer com que você venha fechar essa janela. Não tem como a janela abrir, porque ela está entulhada, está bloqueada com tantas coisas que você vai permitindo. É preciso destravar aquilo que está impedindo de você abrir essa janela. No andar da jornada, muita coisa foi bloqueando essa janela, e quem sabe essa janela está lacrada, está ali lacrada de uma maneira que você não consegue abrir. Já aconteceu, quem sabe, na tua casa, alguma coisa lá trancou uma janela e você forçou e não quis abrir, porque alguma coisa estava bloqueando de abrir a janela. Espiritualmente também assim, quem sabe alguma coisa está bloqueando de você abrir a janela para Jerusalém celestial, mas em nome de Jesus, tome uma decisão: eu vou desbloquear essa janela, eu vou tirar aquilo que está impedindo de eu buscar ao Senhor, e eu vou orar, e você vai ter profundas experiências com Deus, coisas novas e tremendas dos céus vão acontecer na tua vida, porque quem abre janela para Jerusalém celestial é livre da boca do leão, é livre das situações complicadas da vida. Não estou dizendo que você não vai ser livre da cova. Você pode até ser jogado na cova, isso quer dizer, você pode até passar por momentos difíceis, mas uma coisa eu lhe garanto: o anjo estará contigo, o quarto homem estará contigo, Jesus estará contigo, porque ele diz: não temas, eu sou contigo, eu te tomo pela tua mão direita. Quando o rei chegou até próxima cova, gritou: Daniel, por acaso você está vivo? Ele disse: ó rei,
Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões. Quem tem janelas para Jerusalém celestial, pode até passar por momentos e até ser jogado na cova, mas não será triturado pelos leões que estão ao redor, pelos leões da vida que surge, não serão triturados, porque Deus dá ordem aos anjos para realmente fechar a boca dos leões. Então, mantenha a janela aberta para Jerusalém. Muitas vezes não é fácil manter essa janela aberta, porque são tantas atrações, tantas outras coisas que fazem com que você se envolva no dia a dia, numa correria frenética com tantas coisas, que você, quando vai ver, o tempo passou e não teve aquele momento para abrir as janelas para os céus. Tudo é questão de decisão. Tome a decisão. É preciso renunciar a algumas coisas, é preciso deixar algumas coisas de lado e dizer: eu vou orar. É decisão. Tome a decisão. Eu vou orar. Tem outros convites, tem outras coisas querendo até impedir de orar, mas eu vou deixar tudo agora, porque eu vou orar. E quando você abre essa janela para Jerusalém celestial, eu não sei se você sobe ou se o céu desce, mas uma coisa eu lhe garanto: Deus começa a ouvir as tuas súplicas, e os seus ouvidos não estão tapados, e nem sua mão encolhida. Deus vai abençoar a tua vida e a tua casa. Os leões não vão conseguir nem arranhar você. Quando tiraram Daniel da cova, olharam para ver se tinha algum arranhão, e o rei disse: não tem nada. Por quê? Porque Daniel disse: porque Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões. Há muitos leões que querem destruir você. Há muitos leões que querem destruir a tua fé, e você está muitas vezes em dúvida, mas eu quero dizer: se a janela está aberta, se há vida de oração, se há comunhão com Deus, descansa, porque Deus ouve as nossas orações. Meus queridos irmãos, eu termino dizendo: mesmo que haja um decreto, mesmo que haja alguma coisa, não feche as janelas, abre as janelas para Jerusalém. E quando as janelas estão abertas para Jerusalém, você vai ter uma visão do que Deus quer fazer na tua vida, por você, através de você, o que Deus vai fazer na tua família, se essa janela está aberta. Não permita que nenhum problema, não permita que nada que esteja ao teu redor, não permita que os acontecimentos que estamos vivenciando venha bloquear essa janela, mas em nome de Jesus, abre essa janela para a Jerusalém celestial, e a bênção do Todo-Poderoso será real na tua vida. Você vai ter profundas e novas experiências com Deus. Os céus vão se abrir, e por mais que você passe por cova, por mais que você passe por um momento difícil, mas você não será triturado, porque maior é o Deus que está contigo, maior é o Deus que está conosco, maior é o Deus que realmente está te ouvindo. E o nosso Deus é o Deus de Daniel. Daniel clamou: Deus verdadeiro, e o Deus verdadeiro veio ao encontro de Daniel. O tempo de Daniel já passou, agora é o meu tempo, é o teu tempo. Clame ao Deus de Daniel, que é o Deus de Israel, que é o Deus criador dos céus e da terra, e esse Deus vai ouvir as tuas súplicas e vai te abençoar, porque o canal está aberto, as janelas estão abertas, e Deus está vendo e ouvindo a sua oração. Daniel lá na Babilônia,
preso, cativo, mas ele começou a dar um exemplo de um homem de caráter e de lealdade e fidelidade. Aonde você esteja, aonde os problemas e as lutas venham te levar, mantenha as janelas abertas, que não tem nada que vai triturar a tua fé, se a janela estiver aberta. O tempo de Daniel já passou, é o teu tempo. Abre as janelas para Jerusalém celestial. Daniel orava em direção ao templo que ficava aqui nessa região, porque havia um mandamento: aquele que abrir as janelas ou orar em direção a Jerusalém, eu ouvirei. Hoje não é a Jerusalém que está lá em Israel, mas é a Jerusalém celestial. Mantenha as janelas abertas. O Espírito Santo está ansioso para ouvir a tua súplica. Mantenha as janelas abertas. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você, mas ouça primeiro essa canção. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor
Queridos irmãos e amigos, nada, absolutamente nada, conseguiram impedir de Daniel abrir as janelas para Jerusalém e orar. Nesse momento, se você pode, aí na sua casa, dobrar os joelhos, dobre os seus joelhos. A Bíblia diz que Daniel dobrou os joelhos. E com os joelhos dobrados, ele orava em direção a Jerusalém. Dobre os seus joelhos. Daniel abriu as janelas que estavam viradas para Jerusalém. Nós dobramos os joelhos e temos uma janela aberta para Jerusalém celestial. Dobre os joelhos e vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai de Daniel, Deus de Daniel. Daniel era rodeado de inimigos e pessoas que tentavam caluniá-lo, injuriá-lo, pessoas que tentavam difamá-lo, pessoas que tentavam desestabilizá-lo perante o rei. Mas tu colocaste um espírito excelente em Daniel, porque todos os dias, 3 vezes ao dia ele orava, ele clamava, ele suplicava a ti, ó Deus de Daniel. E assim como ele suplicava e clamava, quando houve um decreto que não se podia fazer oração, mesmo assim ele disse: eu vou orar. Porque Daniel sabia que oração trazia nutrientes à sua alma, força ao seu espírito, intimidade com os céus. Daniel conhecia ti, ó Deus, e porque ele mantinha essas janelas abertas para Jerusalém, tu ouviste a oração de Daniel. Tu não livraste ele da cova, de passar por momentos complexos e complicados, mas tu deste ordem aos leões para não ferir Daniel. Tu és o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Tu não mudaste. Deus de Daniel, Deus desta igreja, nós suplicamos a ti, mantemos as janelas para Jerusalém celestial. Ouve as nossas súplicas, traz socorro a essa casa, a esse lar, a esse casamento, a esta senhora, a esse senhor, a esse casal, a esse jovem. Ó Deus, nós temos recebido algumas pessoas que estão destruídas emocionalmente, alguns até querendo tirar sua vida, como infelizmente hoje aconteceu isso na cidade de Blumenau. Alguém tirou a sua vida. Diante do caos que estamos vivendo, há pessoas que estão destruídas emocionalmente, mas Deus desta igreja, nós mantemos as janelas abertas para Jerusalém celestial. Agracia-nos com a tua graça, dê força para cada irmão, dê a tua unção para cada irmão, para cada irmã, para cada casal, para cada senhor. Livra-nos, Senhor, do mal que tão de perto nos rodeia, porque as janelas estão abertas
E nós sabemos que a nossa força e o ponto forte da nossa vida tem que estar na oração. E assim, ó Deus, que possamos, pela graça do Teu Espírito Santo, sempre estarmos determinados a orar. Deus, cuida dos Teus filhos, cuida de cada crente. Olha para o nosso Brasil, Deus, que está sendo chacoalhado de um lado para o outro, economicamente, politicamente, são só notícias complicadas, mas há um povo que está orando, há um povo que mantém as janelas abertas para Jerusalém. Deus, 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 responda as nossas orações e venha abençoar esta nação, venha abençoar as famílias, dê força para cada crente, dê força para cada membro. Olha para cada um dos teus filhos. Eu suplico a Deus que nenhum crente venha contrair também esse vírus, mas que haja livramento, que haja bênção sobre bênção, que os teus cuidados sejam sobre todos e que todos possam manter as janelas abertas para Jerusalém. Venha o que vier, venha decreto que vier, mas que ninguém pare de orar. Pelo contrário, que isto seja motivação para nós mantermos as janelas abertas para Jerusalém. Agradecemos, Pai, em nome de Jesus, pela Tua bondade e pelos Teus ouvidos inclinados a ouvir nossas orações, e a Tua boa mão estendida sobre nossas vidas, porque vamos permanecer com as janelas abertas para Jerusalém. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. A minha vida é do Mestre, o meu coração é do Mestre. Caminho é do Mestre. Você precisa entregar o teu coração, você precisa entregar a tua alma, você precisa entregar a tua vida para o Mestre. A tua vida tem que ser do Mestre. Nesse caos que vive o mundo, Meu coração você poderá ser engolido por todo esse caos, mas entregue o teu coração, entregue o teu caminho, entregue a tua jornada, entregue a tua vida para o Mestre, e você vai ter uma vida abençoada. É um momento que eu quero que você entregue a tua vida a Jesus. O quanto Deus me ama, Como Deus ama, Deus te ama. As ondas vêm, mas Deus quer te abençoar. Não permita que nada te afaste dele. A minha vida é do A minha vida é do Mestre. E a tua vida, de quem será? Entregue a tua vida ao Senhor. Pastor Aguiar, chegue aqui. Há pessoas que
que estão conectados conosco, aí no teu lar, aí na tua casa, onde você está, participando desse culto, você pode aceitar a Jesus. Aceite a Jesus, entregue a tua vida para o Mestre. Você vai ver que os céus vão se abrir e a tua vida será uma bênção. Amém. Vamos orar neste momento por você que está entregando a sua vida a Jesus, por você que depois dessa palavra tem se rendido a Cristo. Senhor Deus, neste momento nós oramos juntamente com este homem, com esta mulher que tem se rendido, Senhor, de espírito, de alma, de coração, que no meio, Pai, da sua situação tem entendido que Jesus Cristo é a única saída, de que Jesus é o único perdoador dos nossos pecados. Deus, que este homem e esta mulher sejam perdoados dos seus pecados agora, que este arrependimento genuíno, que este arrependimento verdadeiro possa aliviar este coração de todo este peso, de todo este fardo, de todo este jugo. Espírito Santo, faça dele morada agora, e que a tua paz, que excede todo entendimento, possa entronizar este coração agora. Pai, nós ministramos salvação sobre a vida deste homem, que ele seja aliviado agora, que ela seja aliviada agora, em nome de Jesus. Todo pecado seja dissipado desta casa, e que a luz da salvação possa brilhar, que ele sinta-se perdoado, que ela venha sentir-se perdoada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a alegria da salvação reine sobre este coração e sobre este lar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Eu vou subir, 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 eu vou subir. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que vamos morar no céu. É para lá que nós estamos indo. Meus queridos, que bom que você esteve conectado conosco, cultuando, adorando ao Senhor aí no teu lar. Queremos dizer a todos nossos irmãos, todos os dias, enquanto não tivermos os cultos presenciais, nós estaremos aqui todos os dias, de manhã às 10 da manhã, na parte da tarde às 15 horas da tarde e à noite às 19h30, ou seja, sempre 19h30, né? Sempre às 19h30, um culto no teu lar. Vamos cultuar juntos. Avise os demais e assim cultue ao Senhor juntos. Juntos somos mais fortes, e todos por uma igreja mais relevante. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do querido Espírito Santo fique com você agora e para sempre. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Que Deus te abençoe. E a bênção também a todos os aniversariantes dessa semana. Que Deus te abençoe. Você que fez aniversário de segunda-feira passada até hoje. Que Deus abençoe.